Olá, tudo bem? Você sabe com qual idade se inicia o uso de drogas entre os jovens no Brasil? 11 anos. Essa é a média apontada pelas pesquisas. Antes mesmo de se tornar oficialmente adolescente, grande parte de nossas crianças experimenta o álcool. Isso quer dizer que a prevenção deve começar mais cedo do que imaginamos, ainda na primeira infância. Estimular a autonomia e preparar para as frustrações são formas de proteção. Veja só. Repare nessa meninada. Dá para imaginar quais são os problemas que eles enfrentam? O que incomoda crianças tão pequenas? Quando uma pessoa não brinca comigo. Você fica bravo quando uma pessoa não brinca com você? Fico triste. Sentimentos do dia a dia que eles precisam aprender a reconhecer para lidar. Raiva, aflição, saudade. Estimulados a falar, os alunos do CLIC, Centro Lúdico de Cultura em Belo Horizonte, vão amadurecendo suas emoções. Se esse processo é bem feito na infância, eles terão mais chances de lidar com as dificuldades na adolescência e até na vida adulta. Desenvolver a saúde mental das crianças é uma forma importante de prevenir o abuso de drogas, já que entre os gatilhos para o uso estão, em primeiro lugar, o desconforto emocional, seguido da dificuldade de saber o que fazer diante do sofrimento. Na roda de conversa, todos os dias, esses meninos aprendem a se expressar, a ouvir o outro e fazem um exercício de autonomia. São eles que decidem qual será a rotina de atividades do grupo, um processo democrático que também ensina sobre as perdas. Quando eles dão ideia e a ideia não é votada, a ideia não foi a mais votada, eles ficam tristes. Então tem uns que vão sair, vão chorar, vão virar de costas para a roda. Então eles vão aprendendo a lidar com frustração. Olhar em volta e não se preocupar apenas consigo mesmo. Beatriz prova que esse valor pode ser passado para os pequenos antes dos 6 anos de idade. Quando que um moço fica na rua sem comida, aí eu sinto dó dele. O que você faz, Bia? Eu ajudo ele. Você ajuda os moços? Legal, Bia. Quando você ajuda ele, você se sente como? Feliz. Elas têm mais consciência do sentimento, elas têm mais consciência de quem elas são e elas têm mais consciência das responsabilidades que elas têm perante o outro, perante o mundo, perante o coletivo. Crianças que reconhecem seu papel na sociedade terão, mais tarde, facilidade maior em se engajar em alguma causa, em participar de projetos em grupo e encontrar fontes de prazer e diversão longe do uso de drogas. Jovens assertivos, confiantes e aptos a enfrentar crises, é preciso incluir no processo de educação reflexões sobre amizade, solidão, ameaças, mudança. Essa turma já pensa um pouco em tudo isso, do modo deles. Quando você sente saudade? Quando a minha mãe viaja e eu fico na casa da vovó sozinha. O que te deixa triste? Quando a minha mãe coloca eu de castigo. Dividir, respeitar e adquirir responsabilidade. Cuidar das plantas aqui é uma tarefa para demonstrar que cada ato tem uma consequência. O assunto drogas não é abordado de forma direta em nenhum momento, mas o que se cultiva aqui garante proteção para a vida toda. A gente trabalha com o conceito de autonomia. Então, se você é uma pessoa autônoma, que sabe o seu limite, sabe as suas qualidades, sabe em que você é bom e em que você não é, em que lugar que você ocupa no mundo, se você é responsável pelas suas próprias escolhas, você é uma pessoa muito mais forte. Você é uma pessoa muito mais preparada para a vida. Só isso eu acho que já afasta da destruição da droga. Aqui na Escola Estadual Ursulina de Andrade Melo, em Belo Horizonte, um trabalho parecido é feito com crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade. O autoconhecimento, a melhoria da autoestima e as relações sociais são trabalhados o tempo todo, em todas as atividades do dia a dia. É a filosofia da escola, frequentada por alunos de uma comunidade carente. Os estudantes aprendem a lidar com situações adversas. Por exemplo, o que fazem se mesmo sem querer machucam um colega durante o recreio? Vou levantar ele, vou pedir desculpa, vou perguntar se ele machucou. E se houver uma briga? Ele estava mexendo comigo.
Aí falava, mandei ele parar, ele falava, ficou mexendo. Falava, me deu um burro, ele começou a ficar me jogar no chão. E o que você fez? Eu fiz nada contra o professor. E como lidar com a frustração? Se um presente caro prometido para o aniversário não pôde ser dado. Eu esperava até um dia eu tiver uma condição de comprar. E o que eles me deram, aceitava como de coração. Você não ia ficar aborrecido com seus pais? Não. O comportamento dessas crianças mostra que elas aprenderam a lidar com as emoções. Segundo especialistas, os educadores devem exercer a função de organizadores de pensamentos, conversando e ajudando a tirar lições das experiências. A ONG Viver, em parceria com diversas secretarias do Estado, implantou na escola o projeto Pode Crer. De um jeito lúdico e com uma linguagem simples, os voluntários falam sobre sexualidade e prevenção às drogas. O projeto Pode Crer traz alguns monitores que já foram usuários de drogas, que superaram o vício, e com isso traz a vivência, né? É um ensinamento de pares, onde que o jovem fala para o outro jovem o que vivenciou e como superou isso, tentando diminuir aí a violência que as drogas trazem na juventude, adolescência e até com as crianças. A prevenção ao uso de álcool e outras drogas entre crianças e adolescentes exige o uso de recursos que atraiam a atenção deles, adequados a cada faixa etária. Projetos como Pode Crer são importantes, já que no Brasil a média de idade de início de consumo de drogas é de 11 anos. Clésio e Felipe já foram capazes de recusar a abordagem de pessoas ligadas ao tráfico. O tempo todo tem alguém te oferecendo, falando que é pra você seguir o mesmo caminho, aí não dá. Tento ignorar essas pessoas. Casa que não faz bem nem pro corpo da pessoa, nem pra pessoa mesmo. No caminho que eles escolheram, só há espaço para pensar no sucesso profissional. Estudar, né? E formar, né? Fazer faculdade. Minha família sempre fala isso comigo, não é para se envolver com droga, com as coisas erradas, que isso não vai levar a nada. Quer ser desenhista ou jogador de futebol. A prevenção pressupõe a pessoa se gostar, não é? Quando a gente se gosta, a gente sabe fazer escolhas. Eu sempre digo para os nossos alunos aqui, nós temos muitos caminhos a escolher, muitas ofertas o tempo todo na vida. Então, quando a gente gosta de si mesmo, quando a gente sabe o que é melhor para a gente, nós sempre escolheremos com certeza o que é melhor para nós. Pois é, escolhas, né? O caminho é ajudar crianças e adolescentes a fazer suas próprias escolhas e não escolher por eles, impondo o que é certo e o que é errado. E para conversar sobre esse assunto, os nossos convidados de hoje aqui no estúdio são a Virgínia Schau, que é psicóloga, doutora em educação, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e autora de livros e jogos educativos na área de saúde, e Walter Ude, que é doutor em psicologia, professor da Faculdade de Educação da UFMG e especialista no tema escola e prevenção. Muito obrigada por vocês terem vindo. Nós vimos aí na reportagem, gente, como que as crianças estão começando mais cedo a ter contato com as drogas. Mas a gente sabe que nem todas vão passar para o uso abusivo. Quais são fatores de risco para que algumas crianças passem dessa experimentação para o uso de risco? Existem alguns comportamentos em casa, uns traços de personalidade da criança que podem ser identificados como fatores de risco? Bem, claro que a personalidade e interação com o ambiente familiar, com o ambiente também onde ela mora, né? Os colegas, sobretudo, né? Que a convivência entre pares também é muito importante, né? Desde o momento que ela começa a socializar nas escolas. Então, existem fatores, sim, que são predisponentes, vamos dizer, a esse uso. Vamos dizer, para experimentar, você tem toda a situação favorável já da nossa sociedade hoje, né? As facilidades que ela já apresenta na sua estrutura para você experimentar as drogas. E para chegar ao uso, na verdade, vamos dizer, abusivo, aí teriam outros fatores. Mas eu diria que sim, por exemplo, os exemplos que você mostrou agora, né, de trabalhar as crianças desde cedo para potencializar essa autonomia, poder de escolha, poder de dizer não aos colegas sem ser taxado de excluído, de otário, como a gente coloca aqui no nosso material educativo, ou seja, para que ela tenha, de fato, possibilidades de reagir
e dizer não antes, né? Então, essa força de desenvolvimento da personalidade, ela é muito importante. O ambiente familiar onde o diálogo seja aberto, onde a criança possa trocar com os pais todas as experiências que ela vive dentro e fora do lar. Então, esse diálogo é muito importante, que é uma forma preventiva também. E, lógico, a escola, quanto mais ela for também aberta e ela mantiver o diálogo e ela for capaz de trazer conhecimentos associados a reflexões, também são fatores de proteção. Bom, eu não sei se eu estou indo muito na sua pergunta, que eu estou dizendo mais da proteção do que, de fato, do risco. Vou deixar para o professor Porque um dos falar meninos um pouco. falou assim, que o caminho que ele imagina na vida dele agora é o sucesso profissional e tal. E isso passaria pelo sucesso também escolar. Nem todas as crianças são bem sucedidas na escola. A criança que tem uma dificuldade no desenvolvimento escolar, ela está mais suscetível ao uso de drogas? Pode ser um fator, né? Depende como que a escola trabalha a dificuldade, depende como que a família vê a dificuldade, mas vendo essa matéria que os jovens, as crianças, né, aos 11 anos estão iniciando o uso de drogas, é curioso porque muitas escolas estão usando drogas, né? Para controlar as crianças com o discurso que eles são hiperativos, né? A Ritalina, por exemplo, né? Então, assim, se você for avaliar, a própria sociedade, né, estimula a criança a consumir drogas diante de um desafio, de uma dificuldade, né? O senhor fala dos medicamentos, Os né? medicamentos, a nossa sociedade porque sociedade toma remédio para dormir, toma remédio para emagrecer. O conceito de drogas é muito amplo, né? A gente não pode reduzir o conceito de drogas a só aspecto químico, né? Porque a droga é um consumo, né? E nós vivemos numa sociedade consumista. Então, se você está infeliz, você compra um produto, que esse produto vai te dar a felicidade. Pode ser um carro, uma roupa, um celular e também uma substância química, né? Então, a gente não pode deixar de ver a droga dentro de um contexto. Por esse aspecto, o caminho seria a gente ensiná-los a lidar com os momentos de infelicidade. Claro. E enfrentar as dificuldades e buscar diálogo, né? Eu gostei muito do exemplo da Escola Clique, né? Do projeto Clique, porque essas rodas de conversa, a criança aprende a expressar o seu sofrimento, ouve sofrimento dos outros, houve alternativa de superar esses sofrimentos, porque todo mundo passa por sofrimento. Tem um psicólogo chamado Vanderlei Cordo que ele diz o seguinte: dor todos passamos. Se a dor aumenta, se torna sofrimento. Sofrimento todos passamos, mas se o sofrimento prolonga, se torna adoecimento. Então você tem que intervir no sofrimento, né? O sujeito falar desse sofrimento, se está ligado à família, se está ligado a alguma violência que ele está sofrendo na escola ou fora da escola, e buscar alternativas, né? Porque ninguém desenvolve autonomia sozinho. A autonomia é sempre dependente, né? Uma autonomia absoluta é para psicopata, não é para gente saudável. Então, a autonomia é você ser responsável por sua própria regulação, né? Você ser capaz de se regular. Mas para você se regular, você tem que saber negociar com o outro, né? Você tem que se colocar, a sua posição, a sua escolha, né? E crianças com traços depressivos, ou de timidez, ou de isolamento, são fatores de risco? Que é preciso estar atento? Com certeza, né? Acho que assim, se você tem crianças que já manifestam desde cedo essas tendências, os pais têm que ficar atentos, sim, justamente para potencializar, né, a escuta, a observação e, como ele falou, o tempo todo é uma construção permanente, não é? De você se expressar, ser escutado, ser acolhido e poder trocar sobre a sua vida de modo a você desenvolver alternativas de sair dessas, vamos dizer, situações, para que seja trabalhado de uma forma produtiva e que ela não tenha alternativas que sejam alternativas do tipo de busca de substâncias, por exemplo, para poder, vamos dizer, quase que controlar ou fazer justamente algum tipo de, quase que como se fosse um apoio externo, né? E não que venha de dentro do seu próprio locus de controle. Então, acho que sim, que essas pessoas têm que ter um acolhimento, uma escuta, um diálogo, para que elas, de fato,
tenham possibilidade de fazer outras rotas que não essa rota da dependência. E aí eu acho que ele falou uma coisa muito importante, que a nossa própria sociedade tem uma tendência à medicalização, que às vezes é uma medicalização excessiva, que caminha não para buscar essas alternativas de um suporte mais psicológico, né? Mais, vamos dizer, de apoio na negociação, no diálogo, na palavra, na troca, entendeu? E no acolhimento, e vai direto, muitas vezes, para essa alternativa que é o controle medicamentoso, que também não é positivo. Quer dizer, claro que tem as suas situações que são necessárias e que você vai, mas sempre que seja associado a essas outras possibilidades terapêuticas e de relacionamento mais dialógico, né? Tá bom, gente, nós vamos fazer um intervalo rápido, daqui a pouco nós voltamos, vamos conversar mais um pouquinho, já a gente volta. Estamos de volta e agora com a participação de Isabel Vaz, que é psicóloga, especialista em dependência química, mestre em saúde coletiva e coordenadora do Centro de Referência Regional sobre Drogas de Juiz de Fora. Obrigada também, Isabel, por ter vindo. E nós vamos agora ver um jogo desenvolvido na Fundação Oswaldo Cruz pela equipe da Virgínia, que está aqui conosco. É uma das ferramentas possíveis para trabalhar prevenção com os jovens. O Jogo da Onda foi criado para adolescentes a partir de 12 anos de idade. É preciso no mínimo 2 duplas para a disputa. Ganha a que percorre as casas do tabuleiro e chega primeiro ao centro. Para isso é preciso seguir as orientações das cartas de baralho. Além de informar, elas provocam a reflexão e a troca de ideias sobre as drogas. Eu achei a ideia muito boa. Você discute muito, é feito em duplas, então tem uma discussão muito... Acho que... muito boa, assim, com a sua dupla. O jogo foi desenvolvido no Laboratório de Educação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz por 3 psicólogas. Elas pesquisaram entre alunos e professores as dúvidas mais comuns sobre o assunto e colocaram as informações nas cartas, usando uma linguagem bem próxima do cotidiano dos jovens. É bem diferente, uma explicação legal sobre exatamente como essa que falamos sobre a cocaína e tal. Digamos, bem explícito, né, sobre a droga. O jogo já foi distribuído para aproximadamente 1000 escolas em Minas Gerais. E em sala de aula, os jovens passaram a discutir suas questões afetivas, familiares e a influência dos amigos no incentivo ao uso de álcool e entorpecentes. Eles leem mensagens de prevenção, discutem formas de se divertir sem drogas e aprendem a evitá-las. Sim, é muito mais fácil. Se ele se deparar com essa situação na rua, ele vai pensar muitas vezes antes de cometer. Né? Porque conhece o risco. Porque conhece o risco. Então está aqui o Jogo da Onda e a Fiocruz doa exemplares do Jogo da Onda para instituições públicas e da sociedade civil. Os pedidos devem ser feitos pelo correio em nome de Simone Monteiro para o Laboratório de Educação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. O endereço é Avenida Brasil 4365 em Manguinhos, no Rio de Janeiro. O CEP é 21 040 360. Virgínia, a ideia do jogo não é só passar a informação, mas obrigar que os meninos façam uma reflexão, né? Eles têm que discutir o assunto. Isso. Na verdade, aqui nós temos 4 baralhos, né? Um baralho dicionário que vai falar sobre a droga, sintomas e consequências a longo prazo. Vai falar também sobre situações cotidianas, então os meninos são colocados dentro assim, de uma situação de exemplos e que eles têm que tomar decisões. É jogado em dupla porque, por exemplo, a carta cai para ela escreve num papel, eu sou a dupla dela, eu tenho que dizer o que ela respondeu. Se a minha resposta coincidir com a que está escrita, eu ganho pontos e caminho. Essa possibilidade de diálogo entre eles durante o jogo é muito interessante, porque também fomenta trocas sobre questões deles próprios, né? E aí você tem aqui também um baralho sobre legislação, sobre as questões da sociedade, né, e do governo, como é que é a questão da droga no Brasil, e outro baralho mais de conhecimentos mesmo, sabe? E de situações como na escola Clique, que são protetoras. Então, assim, para pensar em questões de autonomia, né, de desenvolver, por exemplo, a capacidade de negociar com os amigos para poder falar ou não. E a idade de início do jogo é 12, justamente para
a gente começar a dialogar com eles nesse sentido de que eles possam se potencializar a falar não antes de começar. Porque a gente sabe que no caso das drogas, em geral, depois do início, é muito mais difícil parar. Né? E as terapias de, vamos dizer, tratamento mostram que o sucesso é muito pequeno. Em geral, eles falam em torno de 20% que conseguem parar, mas que, na verdade, eles têm um tempo em torno de 8 anos para dizer que não voltou, e que desses 20% que param, grande maioria ainda volta. Então, o sucesso é muito pequeno. Por isso, a gente tem que potencializar, não começar. Né? Agora, a gente precisa fazer um alerta para pessoas que podem ser até muito bem intencionadas, de que só oferecer informação sobre drogas não é suficiente, pode ser até perigoso, né? Pode até despertar a curiosidade. Essa informação ela não pode ser isolada, não é isso? O Piaget dizia, né? Se você quer tocar o âmago de uma criança alma, antes de dizer alguma coisa, dê exemplo, né? Não adianta você falar, não use drogas e tal. Aí você fala assim, vai ali na esquina comprar uma cerveja para mim, vai ali na esquina comprar um cigarro. A famosa incongruência, né? Então, a criança se inspira no modelo, na referência. Então, é muito importante, né, que o pai, a mãe, o responsável familiar, e as pessoas de referência da rede, né, de convivência dela, sejam exemplos positivos, né, que ela vá se inspirar, porque diante de uma oferta, ela vai inspirar no modelo ou no outro. Então, se ela tiver um suporte bom, que dá uma referência positiva, um bom exemplo, ela vai se inspirar nisso. Então, não adianta só o discurso para a criança, né? Ela olha muito o exemplo, né? Como que o pai e a mãe se comportam. Né? E aí, Isabel, se a gente conseguir adiar o início do consumo, já é uma grande vantagem. Já é uma grande vantagem, né? Assim, a gente sabe que o início do consumo de drogas se dá no início da adolescência, né? Dificilmente você tem pessoas acima de 25 anos que começam um consumo abusivo de alguma substância. Então, o nosso foco na prevenção, ele precisa ser mesmo na infância e na adolescência. Você estava dizendo da informação, a gente não pode dispensar a informação, né? Então, a gente sabe que tem um índice aí de 5% das pessoas que deixam de usar drogas por conta da informação. Então, assim, a informação, ela é também, muito relevante, né? Agora, a forma como essa informação se dá para que a criança e o adolescente realmente apreenda e assimile, os jogos, por exemplo, são excelentes alternativas, porque é uma linguagem favorável, né, para essa faixa etária, assim como programas de prevenção de uma maneira geral que favoreçam ela desenvolver as habilidades dela. Né? Mas a gente falou de um exemplo no começo do programa e que o Walter até disse que vale a pena e que qualquer pessoa pode fazer. Uma roda. Uma roda de conversa já ajuda. Eu recomendo que toda escola, como toda família, tenha uma roda de conversa, né? Eu trabalhei numa comunidade educativa com meninos com história de rua. Todos usavam drogas, todos roubavam, né? Claro que a gente não resgatou todos, mas muitos mudaram devido a esse espaço de diálogo, né? Que a gente chamava de assembleias, né? Que ali cada um apresentava um problema, a gente fazia como mostrou no projeto Clique, né? Colocava em pauta, votava, dava opinião, um era referência para o outro e esses espaços que a gente hoje chama de comunidade terapêutica também, né? Por causa do Adalberto Ferraz, né? Isso. Essas comunidades terapêuticas, né? Um ensina para o outro, não é só o profissional, o educador, o psicólogo, o psiquiatra que ensina. Entre eles buscam alternativas, né? Eles são capazes de pensar, eles são capazes de decidir, né? Então a gente tem que acreditar no jovem, na criança, como sujeito, né? Agora, para colocar isso em prática, como na prática pensar ações de prevenção para crianças e adolescentes? Olha, além de tudo isso que já foi dito aqui, né, o exemplo é uma ótima forma da criança aprender a como se comportar em diversas situações, a como reagir ao desconforto, assim como se gratificar sem que seja necessário o uso de uma substância. Os programas de prevenção propriamente ditos, eles podem estimular a criança a desenvolver os seus potenciais, né? Especialmente as habilidades sociais, que muitas vezes as drogas elas entram nesse contexto. Né? Vamos tentar levantar um pouquinho? Assim? Vamos ver se a gente faz aqui uma roda. Vamos levantar. Quais são essas habilidades que a gente tem que desenvolver? Pôr a criança para falar, se expressar? Certamente. Expressar saber negociar, aprender a negociar, né? A negociar suas ideias, a desenvolver argumentação, a ser capaz de pensar
em alternativas que são satisfatórias para ela mesma, né? E ser crítico. Então, acho que são habilidades pessoais que a gente precisa investir nelas. O que mais? Também eu acho que a gente tem que propiciar a criança transitar, né? Conviver em outros espaços lúdicos, culturais, religiosos, além da família e escola, porque ela vai buscar referências nesses lugares, né? E se ela encontra nesses lugares suporte, ela vai se referenciar nisso, né? Então, hoje se fala em desenvolver resiliência, né? Saber reagir diante da adversidade. Quando a pessoa está diante de uma adversidade, uma situação difícil, ela busca na história dela aquela pessoa que foi uma referência para ela se proteger, né? Então, assim, hoje a gente fala a escola integrada, né? Que a escola seja aberta a outros ambientes, para ela aprender outros saberes, outras potencialidades, outras habilidades. Então, é muito importante a criança transitar, né, por ambientes que promovem proteção para ela buscar suporte, buscar referência. Numa situação ela procura um suporte, numa situação ela procura outra, porque quem estuda resiliência às vezes não inspirou num padre, num pastor, num pai de santo, num professor de capoeira, num tio, num vizinho, na mãe, no pai, quer dizer... As alternativas, né, tem que ser amplas, porque aí ela tem mais chance mesmo de busca, né, desses apoios. E, de fato, pessoas de referência, né? A gente vê muito, assim, nas entrevistas com os jovens, as nossas pesquisas, por exemplo, mostram muito isso, assim, a dificuldade que eles têm de pessoas adultas, às vezes, para dialogar. E isso é muito comum no discurso deles, né? Que não encontram, assim, esse espaço de diálogo em casa. E, às vezes, mesmo na escola não tem. Ou, às vezes, na escola tem um professor que é a referência e aquele professor é muito importante. Tem muitos que nos relatam assim, não fosse aquele professor que conversou comigo, que me deu um livro importante para ler naquele momento, não só em questão de droga, mas em questão da vida, de outros desafios, de outros problemas, né? Então, ter umas pessoas de referência e vivenciar essas redes, né? Eu acho que são alternativas muito importantes, sem dúvida. Agora, gente, os estudos dizem, apontam que é preciso combater o individualismo dos jovens. Por quê? Nós vivemos numa sociedade altamente individualista, né? Hoje, quem estuda pós-modernidade, vou falar entre aspas, que é um conceito em construção, nós estamos vivendo numa cidade de muros, né? Até tem um livro com esse título, né? Cidade de Muros. Nós estamos emparedando as nossas falas. Nós estamos vivendo uma ilusão seguinte, nós estamos nos isolando para fugir da violência. Só que o isolamento não protege da violência, produz mais violência. Outros tipos de violência. Quanto mais a gente se isolar em condomínio, em rede elétrica, em carro blindado, construir presídios, mais violência a gente vai produzir. Então, essa sociedade competitiva, né, acelerada, individualista, também é um fator, né, que propicia isso. E a gente tem que desenvolver solidariedade, cooperação, né, um pensamento ecológico, um compromisso com a vida, né? A natureza está ameaçada, a vida está ameaçada. Então, todas essas discussões, né, você só consegue em círculo, em roda, né, em diálogo, né? Quer dizer, as pessoas têm que... Um dia desse, estava conversando numa sala com a minha aluna, ela falando que ela é de classe média, em cada quarto tem um computador e uma televisão, né? Na casa dela não tem diálogo, né? Ela falou que a família dela é um desastre, né? É terrível. Ela detesta almoçar em família, que não existe, né? Então, assim... É um isolamento que já é cultivado dentro do próprio espaço familiar, né? Eu me lembro de uma pessoa falando para mim que ele teve 8 irmãos e que havia uma televisão na sala de jantar, que era aquele momento lindo de família. Eles ficavam ali jantando, conversando, vendo TV, trocando ideias sobre os programas. Então, era um espaço, vamos dizer, a televisão ainda não era ela não isolava, ela provocava diálogo, né? E hoje é isso, quer dizer, quase todo mundo tem o seu DVD, o seu computador, a sua TV dentro dos quartos, né? E mais que isso, eu li até um ensaio de um sociólogo alemão, o Ulrich Beer, ele fala o seguinte, que a sociedade alemã hoje, 1/3 dela são pessoas sozinhas. Então, esse é um problema muito sério, que é um movimento social mesmo. São lares de pessoas sozinhas,
E, na verdade, recebem a comida por telefone, ou seja, cada dia elas trocam menos. E esse isolamento não é da espécie humana. E aí tentar engajar os jovens, incentivar que eles se engajem num projeto de esporte, num projeto social, num projeto, mesmo que seja de uma igreja, de alguma forma religioso, ajuda, previne o uso de drogas. A gente sabe que o engajamento, né, o fato do jovem, da criança aprender a viver na coletividade, desenvolve nela uma das habilidades que, dentre tantas que foram ditas aqui, eu creio que em relação às drogas é uma das mais importantes, que é a assertividade, né? Então, uma pessoa que vive sozinha, ela não precisa, teoricamente, desenvolver assertividade, porque ela mesma encontra nela própria as respostas, ela não tem contrariedades, né? Assertividade é o quê? Vamos tentar traduzir. Pois é, assertividade é uma capacidade difícil de ser desenvolvida, mas necessária na nossa adaptação, né? Que é a capacidade de você identificar quais são as suas reais necessidades e conseguir realizá-las no ambiente sem passar por cima de ninguém, assim, né? Você conseguir negociando, trocando, negociando, dialogando, né? Tá bom, daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho e no próximo bloco nós vamos mostrar terapias alternativas que estão sendo usadas na prevenção e tratamento do uso de drogas. Mas antes, veja como acessar o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Acesse www.portalminasaude.com.br. Vá ao campo chamado Acesso ao AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Na caixa de seleção, escolha Curso de Extensão Prevenção em Pauta e clique no botão Entrar. Para navegar na página, você deverá digitar o nome de usuário, que é o seu número de CPF, e a senha, que é a palavra saúde, com letra minúscula e sem acento. Pronto! Aí estão disponíveis aulas interativas, textos complementares, atividades, vídeos e um fórum para você compartilhar suas dúvidas e considerações com um tutor e com sua comunidade de aprendizagem. A cada semana há novos conteúdos no AVA. Participe, interaja e crie sua própria forma de estudar. Neste curso, você vai se atualizar, interagir e trocar experiências com diversos profissionais. Estamos de volta e nós estamos recebendo telefonemas de pessoas que querem fazer o pedido do jogo da onda, que nós mostramos aqui no bloco anterior para fazer prevenção com os jovens. Então anote aí, os pedidos devem ser feitos pelo correio, em nome de Simone Monteiro, Laboratório de Educação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. O endereço é Avenida Brasil, 4365, em Manguinhos, no Rio de Janeiro. O CEP é 21 040 360. Alguns tratamentos alternativos vêm sendo aplicados para ajudar a usuários de drogas. Aqui em Belo Horizonte, uma associação de médicos e psicólogos consegue bons resultados entre os dependentes e também entre os familiares deles. Todos em círculo para começar a terapia do abraço. Um gesto com muitos significados. Que o abraço, ele é bom, é por causa do coração, Ara. É que quando nós abracemos alguém de verdade, nós fazemos massagem no nosso coração, Ara. E o coração do outro fica massageado também. Primeiro, relaxamento de mãos, braços e quadris. Depois, o contato físico. É uma sequência de exercícios que promovem algo que eu poderia chamar de uma liberação energética, ou um alívio, vamos dizer assim, e uma integração. Então ele promove não apenas um alívio, uma descarga, o que eu estou chamando de uma descarga energética, ele ajuda a centrar e ele ajuda também a concentrar para o trabalho. Então ele tem um efeito de drenagem, né, de concentração e também de alívio. Há 6 anos, a Associação Médico Espírita organiza grupos terapêuticos para dependentes químicos e seus familiares. Os encontros acontecem uma vez por semana e usa diferentes técnicas para prevenção e tratamento do uso de drogas.
Uma delas é o Lian Kun, exercícios da medicina chinesa tradicional que já são praticados por cerca de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. O objetivo aqui é buscar determinação e equilíbrio emocional, coordenando a respiração com os movimentos. O que nós buscamos é resgatar esse potencial interno que cada um de nós tem de autocura. Nós acreditamos que nós temos uma parte sábia. E essa parte sábia é uma guiança interna que sabe tudo o que nós necessitamos para estarmos bem, né? Então, a gente visa, dentro das nossas diversas terapêuticas, fazer com que a pessoa se reconecte com essa guiança que vai conduzi-la à autocura. Vânia veio buscar tratamento para o irmão dela, que é dependente. Acabou descobrindo que ela também precisava de ajuda, porque sofria com a chamada codependência. Por mais que você esteja distante, você não tem paz de espírito. Porque você é afetado, porque afetivamente você e psicologicamente você está ligado àquele seu familiar. Então, não adianta, né, você dizer, eu vou excluí-lo, eu vou deixar na rua, eu vou, né? E eu vi o esforço dele em querer, né, se tratar, em querer curar. O irmão acredita que o primeiro passo para a superação é a vontade de cada um, e os grupos dão o apoio necessário para não desanimar. Nosso grupo aqui é praticamente uma família. E aí a gente vai levando, né, e vai se ajudando mutuamente, em busca da saúde e depois em busca da manutenção dessa saúde, através de conceitos psicológicos e espirituais, né? 10 profissionais de diferentes especializações conduzem o trabalho, que recebe cerca de 40 pessoas por semana. Eu me sinto melhor. Eu não quer dizer que eu não recaia em qualquer das vicissitudes que me trouxeram aqui, mas eu tenho mais recursos para me levantar. Então as quedas se tornam menores, mais rápidas, e eu me levanto mais forte, que tudo aquilo que a gente faz com prazer, você acaba fazendo melhor, né? Pois é, o rapaz falou aí de recursos, né? São recursos necessários não só para o tratamento, mas para prevenir, né? Isabel, tem uma pesquisa na área da meditação usada para tratamento de dependentes? É um recurso que dá resultado, Isabel? É um recurso que vem sendo amplamente usado fora do Brasil, né? No Brasil, essa prática ainda é incipiente. Nós estamos começando um projeto de pesquisa pela Universidade Federal de São Paulo, juntamente com a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde nós fomos buscar os recursos, né, na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, onde o Dr. Alan Marlatt, que foi o idealizador do modelo da prevenção de recaída na década de 80, né, ele faleceu recentemente, mas a equipe dele continua pesquisando sobre a técnica de meditação chamada Mindfulness, e eles vêm adotando essa técnica já há uns 10 anos, aliada, associada às técnicas já conhecidas e tradicionais de prevenção de recaída em drogas. Como que a meditação ajuda? Olha, a meditação, a técnica especificamente, o Mindfulness, é uma técnica advinda do budismo, né? Então, muitas pesquisas na área da medicina, da psicologia, fora do Brasil, já vêm confirmando com estudos clínicos, né, estudos científicos, de que essa prática ela aumenta a flexibilidade cognitiva. O que vem a ser isso? Ela aumenta a capacidade da pessoa de explorar novas possibilidades diante de uma situação de urgência. Então, no caso das resiliência que a gente estava falando, então. No caso das drogas fica bem evidente, né? Essa urgência seria a fissura pela droga. Então, na verdade, essa técnica vem sendo adotada no tratamento de dores crônicas, né? Da depressão, transtornos graves de ansiedade e diversas outras demandas. E para as drogas, ela vem sendo adaptada para que a pessoa aprenda a lidar com aquele momento da fissura, né, não reaja no piloto automático e consiga explorar, além de lidar com aquele desconforto físico e emocional
da própria falta que a droga provoca, da própria síndrome de abstinência, né, ela consiga explorar outras possibilidades de lidar com aquele desconforto. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, oferecer à pessoa uma ferramenta para ela conseguir lidar com aquele momento. Ela nem é considerada propriamente uma técnica, ela é uma ferramenta, exatamente. Né? Então, exige treino, né? Assim, não é uma coisa que a pessoa adquire de uma hora para outra, né? Mas as pesquisas vêm confirmando ótimos resultados. Agora, outra coisa que foi apresentada na reportagem foi uma irmã, né, que foi levar o irmão e descobriu que ela era codependente. O que é o codependente? Achei interessante esse trabalho que foi mostrado de meditação, incluir a família, porque eu fiz doutorado em família na teoria sistêmica e a professora Fátima Sudibrak, ela é especialista nesse trabalho aí, ela falava que a pessoa da família que se torna dependente química, ela está denunciando um sofrimento da família, né? Então, é uma pessoa muito sensível, não é uma pessoa insensível, pelo contrário, é uma pessoa muito sensível da família, que absorveu o sofrimento familiar e passou a ser o depositário daquele sofrimento, né? Então, ninguém adoece sozinho, nem se cura sozinho, né? Então, trabalhar isolado não funciona, né? Se o isolamento produz sofrimento, dependência química, você não vai trabalhar de forma isolada. Então, achei muito legal trazer a família, porque aquele tipo de parente é o que o Slutsky chama da vítima oculta da doença do outro, né? Ninguém vê que o outro está doente também, só vê aquele que está mais adoecido. Estressando, né? E a dependência afetiva muito grande entre os membros de um grupo, esse excesso de dependência afetiva, pode parecer bonito, né? Olha que família unida, mas isso pode gerar dependência química, né? Porque... Eu não sei se seria um raciocínio tão direto, eu não faria esse raciocínio. Eu acho que, assim, vamos dizer, os laços, né, afetivos, eles são suportes, né? Agora, há que ver até que ponto isso se torna uma dependência. De dependência afetiva, isso, né? Que é a codependência. Aí você teria, de fato, que trabalhar junto, trabalhar com, né? E verificar em que